O jejum é uma prática religiosa que ficou muito famosa como jejum intermitente, sendo uma estratégia para o emagrecimento. Mas o jejum ele pode ser um hábito para corrigir o seu metabolismo ou para manter a sua saúde gastrointestinal, metabólica, cardiovascular e neurológica. Existem diferentes modalidades do jejum. O TRF, que é o Time Restricted Feeding, onde a gente tem uma janela alimentar diurna que vai até 15, 16 horas no máximo. E aí, a partir dessa última refeição, o jejum se faz até o dia seguinte, pela manhã, onde você consome o seu café da manhã. Então, esse jejum, ele é de acordo com o ciclo circadiano. Na verdade, as estratégias corretas de jejum intermitente devem priorizar o jejum noturno, sendo contado a partir das 19 horas. Outra modalidade do jejum é a dieta 5-2. 2 vezes na semana é feito esse jejum em dias não consecutivos e nesses dias a refeição é feita durante o dia, 2 grandes refeições, sendo a última até no máximo 19 horas para finalizar a refeição. E o jejum ele vai até o dia seguinte, pulando o café da manhã. Então, essas 2 refeições que são feitas são almoço e mais uma grande refeição no período da tarde, final do dia, e aí engata no jejum novamente. Mas lembrando que são 2 vezes por semana em dias não consecutivos. Outra modalidade do jejum é o jejum intermitente, que é feito em dias alternados. Um dia sim, um dia não. E nos dias que tem jejum, você faz apenas 3 refeições, pequenas refeições, durante o dia, sendo a última refeição no máximo até às 19 horas. Esses períodos mais prolongados de jejum são interessantes para sinalizar vias mitocondriais. Então, a gente tem estímulo de AMPK, sirtuína, PGC1-alfa, que favorece a biogênese mitocondrial, estimula a mitofagia, autofagia, ou seja, a recuperação, a reparação do organismo, a reparação das mitocôndrias, que são aquelas organelas presentes nas células responsáveis pela produção de energia, que vem essa energia da oxidação de gorduras e da oxidação dos carboidratos. Então, é importante para a eficiência metabólica ter boas mitocôndrias. As mitocôndrias são essenciais para a sua saúde metabólica, saúde cardiovascular, músculo-esquelética, neurológica também. Mas o período de jejum é importante sim, priorizando esse jejum noturno para que ele seja de acordo com o ciclo circadiano, com o relógio biológico e favoreça toda a nossa função neuroendócrina. Então é importante para o equilíbrio hormonal, por exemplo. Mas, associado ao jejum, a janela alimentar, que é o período em que é necessário comer, ela deve ser bem feita, tanto em qualidade quanto em quantidade. Por exemplo, se você não precisa emagrecer, mas quer todos os benefícios do jejum, nessa janela alimentar você precisa consumir a quantidade de calorias que precisa para manter o seu peso atual. E atenção para o consumo de proteínas nessa janela alimentar, um adequado consumo de fibras, porque essas fibras vão ser essenciais para a saúde e para a função desse intestino, já que um dos efeitos colaterais do jejum intermitente é a constipação, quando esse jejum ele não é bem feito por conta de uma janela alimentar equivocada. E essa janela alimentar é importante para prevenir a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E até mesmo um processo de desnutrição, quando você não consome a quantidade de calorias, de proteínas, de fibras, gorduras, carboidratos e micronutrientes que você precisa, como as vitaminas e os minerais. E aí, esse jejum mais prolongado é uma estratégia para favorecer a cetogênese, que é a produção de corpos cetônicos que são derivados da oxidação da queima das gorduras. Então, pode favorecer o emagrecimento sim, mas você pode ter todos os benefícios dos corpos cetônicos, como neuroprotetor, estabilizador de humor, melhora aí metabólica. A gente vê que os corpos cetônicos têm um efeito na modulação de genes e favorecendo toda a saúde metabólica, cardiovascular e mental. Existe um jejum fisiológico diário, ou seja, aquele jejum que você deve fazer todos os dias, pensando na reparação do seu organismo. E esse jejum, ele é de 12 horas. Então, o ideal é que o ser humano faça um jejum de 12 horas todos os dias. Ou seja, se você come às 19 horas, no dia seguinte, o seu café da manhã pode ser às 7 horas da manhã. Mas
você pode prolongar esse jejum até 18 horas. E aí esse jejum ele não precisa ser diário. Esse prolongamento do jejum, o ideal é que ele venha de refeições mais cedo. E você pode pular o café da manhã quando tem o objetivo de estimular mais a produção dos corpos cetônicos. Mas isso não precisa ser feito todos os dias e deve estar acompanhado de uma janela alimentar adequada. Então o jejum ele pode ser uma estratégia para corrigir o seu metabolismo em casos de resistência à insulina, de diabetes, de dislipidemias, que é aumento de triglicerídeos, aumento de colesterol, por exemplo, associado a uma janela alimentar em quantidade e qualidade. No meu método Reprogramação Metabólica, você vai transformar o seu padrão alimentar em uma alimentação anti-inflamatória e ter estratégias nutricionais periodizadas em fases de dieta, onde a gente tem duas fases, para uma prática de um jejum um pouco mais prolongado para favorecer a produção dos corpos cetônicos e usufruir de todos os benefícios da cetogênese para a sua saúde metabólica, cardiovascular e mental. Se você quer ser protagonista da sua saúde, entender o seu metabolismo de forma simplificada e tornar a alimentação sua aliada nesse processo, você precisa do meu livro Nutrição para a Vida, o livro de reeducação alimentar. Além desse conteúdo incrível, contém muitas dicas nutricionais e organizacionais, tabelas com composição dos alimentos, orientação para leitura de rótulos, indicações de chás, bebidas funcionais e mais de 100 receitas deliciosas, práticas e saudáveis para o seu dia a dia, transformando todo esse conhecimento em prática. O livro Nutrição para a Vida está na segunda edição e disponível também na versão online para você acessar em qualquer lugar e ler aonde quiser. Então aproveita que o link já está aqui.